Meu nome é Gisele Marques, sou advogada, doutora em Direito e professora de Direito Civil da Universidade Católica Dom Bosco, UCDB. Estou aqui hoje a convite do DACLOB, Diretório Acadêmico Clóvis Bevilacqua, para trazer uma videoaula, uma colaboração aos alunos, em relação ao tema dos juros. Esse tema é tratado no Código Civil, no artigo 406. O artigo 406 diz que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Ouvindo a leitura desse artigo, parece que ele é muito simples, Dá a impressão de ser um dispositivo legal bastante claro. No entanto, esse dispositivo, esse artigo 406, ele trouxe uma enorme polêmica, a partir da vigência do Código Civil de 2002, que entrou, na verdade, em vigor no início de 2003. Isso por quê? Primeiro, instalou-se uma discussão se havia sido revogada a lei da usura, que trazia uma limitação para os juros. Esse debate sobre se teria sido ou não revogada pelo Código Civil de 2002 a lei da usura permanece até os dias de hoje e é bastante polêmico. Além disso, houve uma outra situação bastante peculiar, porque logo em seguida da vigência do Código Civil de 2002, nós tivemos a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 40, que estabeleceu uma série de regramentos a respeito do sistema financeiro, e trouxe, essa Emenda 40, a limitação dos juros em 12% ao ano. Então, a partir disso, começou a haver um entendimento, de vários setores da comunidade acadêmica e jurídica, no sentido de que esses juros legais de 12% ao ano seriam autoaplicáveis. Foi, por exemplo, a posição defendida pelo constitucionalista José Afonso da Silva, que dizia que essa taxa de 12% ao ano seria um dispositivo com aplicação imediata. Outros doutrinadores, como é o caso do professor Ives Gandra Martins e também do professor Celso Bastos, defenderam posição diferente. Eles disseram que os juros previstos na Constituição, no caso, não teriam essa aplicação imediata, Então, instalou-se uma grande polêmica a esse respeito, e isso levou a uma grande divergência, tanto na doutrina como também na jurisprudência. Vamos falar um pouquinho, para a gente tentar ser mais didático a respeito desse assunto, vamos falar um pouquinho do que seria juro, Nós temos algumas definições, Alguns doutrinadores dizem que juro é o preço do dinheiro, É o quanto custa o dinheiro, para você emprestar dinheiro em um banco, em uma instituição financeira, Você paga algo pelo dinheiro, então seria o preço do dinheiro. Outros dizem que juro é o que o credor recebe do devedor, além da importância da dívida, Outros ainda falam que juro é o fruto civil, ou uma penalidade, seria algo para desestimular que os devedores deixem de cumprir as suas obrigações. Ou seja, os juros, eles serviriam para desestimular o descumprimento das obrigações. O Código Civil nos traz, pelo artigo 406, é possível diferenciar dois tipos de juros, Os juros legais, que são aqueles definidos em lei, E também os juros convencionais, que são aqueles definidos por acordo entre as partes, Quando você celebra um contrato, muitas vezes a parte que faz o ajuste com você,
propõe que no caso do descumprimento da obrigação que você venha pagar um percentual de juros, ou vice-versa, você coloca ao devedor da obrigação, né, que você faz questão que conste, né, um percentual de juros no caso de descumprimento da obrigação na data avançada. Então esses seriam os juros convencionais, aqueles juros que foram pactuados entre as partes, né? Nós ainda temos a classificação dos juros em juros moratórios, que seriam a pena imposta ao devedor pelo descumprimento da obrigação, né? E que funciona como uma indenização pelo retardamento na execução do débito. Temos os chamados juros compensatórios, que têm como finalidade cobrir eventuais perdas e danos e lucros cessantes, ainda que potenciais, ainda que não tenham se efetivado, mas que sejam iminentes essas perdas, né? E nós temos aí os juros remuneratórios, que seriam o próprio preço do dinheiro, né? O rendimento desse dinheiro, aquilo que possibilita que as instituições financeiras tenham algum ganho, né, ao emprestar recursos, né, para os seus clientes. Então seriam os juros moratórios. Então, relembrando, nós temos juros moratórios, juros compensatórios e juros remuneratórios, né? Bem, o Código Civil o artigo 406 do Código Civil, como nós dissemos, né, ele trouxe talvez uma das mais avivadas polêmicas, né, em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente se interpretado após a revogação do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, a partir da emenda constitucional de número 40, que é de 29 de maio de 2003. Ora, o Código Civil de 2002 entrou em vigor em janeiro de 2003. Aí nós temos em maio de 2003 já uma emenda constitucional, né, revogando o parágrafo 3º do artigo 192, né, que era aquele artigo, né, que estabelecia a seguinte redação. Parágrafo 3º do artigo 192. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades nos termos que a lei determinar. Então, esta era a redação antiga, né, da Constituição Federal até no caso o ano de 2003, né, quando veio a emenda número 40, né, e começou aquele debate doutrinário, né, a respeito de como passariam a se comportar a partir de então, né, tanto a correção dos contratos como a correção das obrigações determinadas em sentença, né. Porém, antes disso, nós já tivemos o debate, né, a respeito dessa limitação de 12% ao ano. E o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela não aplicabilidade da limitação dos juros aos 12% ao ano, em face das dificuldades na condução da política monetária pelo Bacen, Banco Central, devido à impossibilidade criada de manejar adequadamente os juros. Como assim? É porque, na verdade, os juros, eles, assim, acompanham ao movimento do sistema financeiro. Então, as transações financeiras, elas estão vinculadas a uma conjuntura nacional e até internacional. Então, é muito difícil, né, assim, que o regramento pátrio, né, o regramento brasileiro, venha estabelecer um limite máximo para os juros, quando a realidade de mercado pode ser diferente, né? Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu assim que essa limitação de 12% ao ano, ela acabava criando uma forma artificial, né, de contenção desses juros, ou seja, uma forma artificial de limitar esses juros a 12% ao ano, né? O que trazia então problemas em relação a transações financeiras, problemas ao mercado financeiro, né?
E aí fica aquela pergunta, diante de tudo isso, né? Qual é a situação atual, né? O que nós devemos considerar nos dias de hoje, né? Então, a partir da vigência do artigo 406 do Código Civil, alguns juízes começaram a aplicar a taxa Selic, né, que significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, né, para títulos federais, também como taxa de juros remuneratórios nas condenações judiciais em todos os processos, qualquer que fosse a matéria discutida nos autos. Então, essa é uma forte corrente doutrinária, né, favorável à taxa Selic e que encontra também guarida, né, em parte dos entendimentos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né? Porém, essa posição, ela não é uma posição uníssona, né? Mesmo no âmbito do STJ, as decisões a respeito geralmente são por maioria, né? Ainda não houve, assim, um posicionamento que colocasse uma pá de cal a respeito desse debate. Por isso que não é tão simples analisarmos, né, a incidência desse artigo 406 do Código Civil atual, né? Então, e por quê? Por que essa polêmica, né? Um dos motivos é que a taxa Selic não tem natureza de juros moratórios, e sim de juros compensatórios. Além da finalidade da atualização monetária, essa taxa visa remunerar o capital representado pelos títulos federais. Então, assim, há uma controvérsia a respeito da constitucionalidade dessa taxa Selic, né? Inclusive envolvendo julgados no sentido de que os juros calculados com base na taxa Selic não podem ser considerados unicamente como juros moratórios, visto que sua composição também reflete os efeitos inflacionários da moeda, né? Então existe aí, até mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né, essa discussão a respeito da aplicabilidade e até mesmo da constitucionalidade da taxa Selic, né? Ora, quando o artigo 406 do Código Civil determina que os juros moratórios legais serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, cumpre-nos perguntar qual é esta taxa, né? Então, alguns tribunais, como também alguns doutrinadores, entendem que essa taxa é a taxa Selic, né? Mas, tratando-se o dispositivo do 406 especificamente da questão de juros moratórios, é evidente que a expressão taxa que estiver em vigor diz respeito à taxa de juros de mora, e não a qualquer outro. Que o que tem aplicação, na verdade, é o que está disposto no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte: se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Então, nós temos aí, de um lado, taxa Selic, né, de um outro lado, doutrina e jurisprudência, né, no sentido de que o que se aplica é o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, Código Tributário Nacional, ou seja, taxa de 1% ao mês ou 12% ao ano, né? Então vejam que é um assunto complexo, porque nós já falamos, para tentar interpretar o artigo 406, nós já falamos de Constituição Federal, né? Nós já falamos de taxa Selic, nós falamos de Código Tributário Nacional. Então, há uma série de aspectos, né, que incidem em relação ao problema dos juros, né, por conta de que os juros, eles não estão presos, né, dentro da moldura do direito civil, né? Os juros, eles obedecem a uma lógica internacional de mercado, a um sistema financeiro internacional e a um sistema financeiro nacional. Então, não é tão simples quando nós estamos diante de um caso concreto, né, para determinar o que é que se aplica, né, o que é que nós vamos, né, entender como sendo mais correto.
Então, assim, segundo uma das correntes doutrinárias, tendo a Selic natureza dúplice, ou seja, juros mais correção monetária, a solução mais razoável é de que a única taxa de juros de mora prevista em lei, inclusive para fins de integração do artigo 406 do Código Civil, é aquela prevista no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. No caso, este foi um entendimento de um evento muito importante que aconteceu ainda no ano de 2002, o Conselho da Justiça Federal, realizou um encontro no mês de setembro de 2002 em Brasília, e adotou esta linha de entendimento que eu acabei de falar agora, ou seja, tendo a Selic natureza dúplice, juros mais correção monetária, o mais razoável seria de que a única taxa de juros de mora previsto em lei, seria então o parágrafo 1º do artigo 161 do CTN. E à luz desse artigo, integrado com este artigo, é que deveria então ser interpretado o Código Civil de 2002, através do seu artigo 406. Bem, e como é que fica a questão das relações de consumo? Que nós estamos falando até então do artigo 406 do Código Civil, nós estamos falando de direito civil, ou seja, um aspecto do direito que envolve partes que estão em igualdade de condições, Então, contratos entre particulares, contratos entre empresas, mas há determinadas situações, em que as partes envolvidas não estão no mesmo plano de igualdade jurídica. Existe um lado que é considerado mais fraco, que é considerado hipossuficiente, e esse lado mais fraco seria o consumidor. Por que o consumidor é considerado mais frágil dentro de uma relação de consumo? Porque ele não detém as informações técnicas, ele não detém todas as informações a respeito do produto ou do serviço, que está colocado no mercado. Por isso, o direito brasileiro, ele tem uma proteção especial, no que diz respeito a essas relações de consumo, E como é que resolve-se esta situação? Através de um sistema protetivo, que está na Lei 8.078/90, E essa lei, que é conhecida como Código de Defesa do Consumidor, ela dispõe de forma expressa sobre a taxa aplicável a juros de mora, Enquanto a doutrina e a jurisprudência indicam o valor de 1% ao mês ou 12% ao ano, vem aí então o Código de Defesa do Consumidor e abraça esse entendimento doutrinário e jurisprudencial, Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, primeiro verificando se o que está colocado é uma relação de consumo, se é uma relação de direito civil, porque quando é uma relação de consumo, então nós temos assim um entendimento mais tendente à limitação dos juros aos 12% ao ano. Já quando é uma relação entre particulares, instala-se o seguinte debate. Primeiro, parte da doutrina afirma que a lei da usura foi revogada tacitamente pelo novo Código Civil e fundamentam essa posição no fato do Código Civil de 2002 regular novamente por inteiro a matéria de juros, Neste caso, a taxa convencionada entre as partes de juros moratórios não possuiria limites, desde que tivessem sido livremente convencionadas pelas partes, Bem, então, gente, assim, para encerrar, é um assunto complexo, é um assunto que merece bastante atenção, Os acadêmicos de direito não devem apenas se prender ao texto literal do artigo 406. É preciso um estudo da doutrina, um estudo da jurisprudência, para que nós possamos, então, compreender esse assunto tão palpitante, tão complexo, que é o assunto dos juros no âmbito do direito civil. Muito obrigada, agradeço a todos, agradeço em especial ao
da CLOB, né, ao presidente Paolo e toda a sua equipe, né, por essa excelente iniciativa de trazer aos acadêmicos de direito as videoaulas. Muito obrigada.